Valdete. Olá, eis-me aqui. Eu sou a Valdete, pastora. Estou aqui para falar de um assunto que precisamos ser encorajados. E como ser encorajado? Porque é um assunto que dói muito. Mas o importante é saber que nós nessa vida passamos muito quadro, situações que às vezes achamos não vamos suportar, não vamos aguentar. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos encorajar. Quando você falou desse assunto para mim, Josimar, eu confesso, eu já sabia que precisa ter coragem. Eu já sabia que precisa ser encorajado. Quando meu pai falou, no passado, após 8 dias que aconteceu com o filho dele, 8 dias depois, ele disse, para falar desse assunto, dessa dor, precisa ter coragem. Deus é que sabe o que vamos passar, né? Estamos vivendo aqui nessa terra, não sabemos o nosso amanhã. Temos que confiar, acreditar e buscar o cuidado e a proteção de Deus, né? Não sabemos. Mas sabemos que o Salmo 34, 18, perto está o Senhor. Foi o versículo que eu encontrei. Às vezes conversava com a minha mãe, ela falava dessa dor. Eu dizia para ela, o que é essa dor, mãe? Ela dizia, uma dor que ela invade, ela chega até aqui, mas ela não sai. É uma dor que queima. Ela é uma dor que queima, mas ela não sai esse queimor, não é igual um arroto, ela fala. Porque quando você arrota, você é aliviada. E essa dor não alivia, ela não tem alívio. Daí eu dizia para ela, mãe, o Salmo 34, 18 diz, perto está o Senhor do coração quebrantado, perto está o Senhor para nos curar, perto está o Senhor para aliviar essa dor, perto está o Senhor. E eu acredito, Josimar, que essa palavra revelada, que é o Salmo 34, ela sempre trouxe alívio. No momento que... Porque tem o tempo que parece que ela tem aquele tempo que vem a lembrança. Vem aquela lembrança e renova. A dor renova. Já busquei ajuda, ajudou, nossa, é muito bom, né? Já fiz terapia, é bom, ajudou, sim, é bom. Mas ela sempre está lá, porque sempre é uma sombrinha. Sempre é uma sombra. É bom a senhora ter tocado nesse assunto, como a senhora é pastora. Sim. E às vezes eu vejo muitas as pessoas ignorando a parte da terapia. A pessoa, ela é evangélica ou ela é cristã, ela fala assim, não, eu preciso vencer isso daqui na força do meu braço. Então eu acho muito interessante a senhora, como ministra, tocar nesse assunto. Porque às vezes, claro, a pessoa precisa de Cristo todo o tempo. Mas eu creio também que Cristo deixou a sabedoria humana para tratar de coisas humanas. O seu irmão, ele estava enfrentando um processo depressivo. Sim. Ele, após o acidente dele, né? Ele passou tempos lutando, né? Para conseguir caminhar novamente. E a gente deu todo o apoio. Então, não foi somente o choque, né, do acidente que ele teve, ir para a cadeira de roda. Daí veio uma esperança, né, de conseguir um aparelho, comprar esse aparelho, e a gente lutou e comprou esse aparelho em poucos tempos, veio esse aparelho da Alemanha, e fez todo
todo o processo que precisava ser feito para colocar aquele aparelho dentro da coluna, né? Foi adaptado dentro da coluna aquele aparelho, porque foi a medula que rompeu, né? E daí, com 30 e poucos dias, que ele tinha esperança de ser um sucesso para caminhar, rejeitou, o corpo não aceitou. Aí, após aquilo dali, foi 6 cirurgias. Então, ali foi uma coisa muito devastadora. As emoções dele, para ele. Aí, ali acompanhando, fiquei 1 ano e pouco na Santa Casa, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, morando dentro da Santa Casa com ele. E tiramos de lá tratamento. Mas de tempo em tempo, essa depressão, ela voltava. De tempo em tempo. Mas a gente estava ali ao lado dele. Mas chegou um determinado tempo, que já estava fazendo seus 20 anos de cadeira de roda. Daí ele viu a minha mãe envelhecer, a nossa mãe envelhecer, porque a gente fez um acordo, minha mãe cuidar dele em casa e eu cuidar dele, levando para no momento que precisava, médico, acompanhar ele, tudo. Então, essa parte era minha. E nada faltou. Nada. Minha mãe cuidou dele assim, com muito amor, uma mãe guerreira. E eu não deixei também, porque a gente já tinha essa insegurança, né, do quadro que ele vivia. Nada faltou. E a gente achava que jamais ia chegar num quadro que chegou. Porque quando a gente via que ele estava já deprimido, a gente sentia, porque ele era muito sorridente. E aquele sorriso dele muitas vezes queria nos tapear. E eu falava, para aí, você está querendo tapear a gente, né? E a gente cuidava com medicamento. Mas nos últimos a gente achou assim que ele já estava amadurecido em referente à depressão. Porque eu e ele na família, dos 6 filhos da minha mãe, nós 2 passamos por isso. Então um se apoiava no outro. Como ele cuidou com muita atenção no momento que eu passei, ele deu muita atenção. Muito, 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 muito. Ele falava, tem que chegar junto. Então a gente achou que ele tinha um entendimento nesse momento que ele estava passando, dele mesmo se ajudar. Eu quero sair. Mas ele sentiu assim que ele estava dando trabalho. Depois de tudo isso daí passou, foi o que a gente assim deduziu. Estou cansado, estou dando trabalho. Uhum. É o que a gente sentiu. Então, as emoções dele foi vendo assim, nossa, eu estou matando a mãe de todo mundo. Várias vezes ele disse, essa mãe não é só minha, essa mãe é de vocês. Aí depois que aconteceu esse quadro terrível, que a gente começou a ver uma coisa, outra, daí amadurecer pelas conversas. Porque essa sombra, Josimar, ela é uma sombra que só Deus sabe. É pensamento. Quem que sabe dos nossos pensamentos? Quem que sabe dos pensamentos do próximo? Só Deus. Só Ele. Então, mesmo que você tenta tá junto, mas tem, né? Porque ela é uma doença, né? Nós sabemos que é uma doença. É tirar a dor. Achar que a dor termina ali. Uhum. Né? Achar que a dor termina ali. Né? E como que foi para a senhora, depois de passar por isso, seguir com o ministério? Foi muito desafiador? É muito desafiador? Foi desafiador, porque como eu trabalhei, eu fui para as aldeias. Então, o meu trabalho lá foi exatamente entrar na área de libertação, e como a mídia não mostrava naquela época, né, em 2004,
não mostrava muito essa área, principalmente, né? Então eu trabalhei em Miranda, nas aldeias, ajudando nessa área. Então, quando aconteceu isso, assim, foi, posso dizer, arrancado de perto de mim, porque a gente, quando mudou para cá, fizemos tudo o que fosse fácil. Você vê a igreja próxima à casa da minha mãe, então todos os dias a gente estava junto. A mudança de Miranda para cá, cumpri o contrato, eu falei, agora eu vou ajudar a minha mãe, agora eu vou por perto da minha mãe. A igreja, o ministério era ali na Mato Grosso, não, vamos para perto. Tanto que as ministrações, eles ouviam da casa ali, eles ouviam a ministração e eu falava, às vezes falava, hoje a Dezinha tá brava, olha como é que ela tá, olha como é que ela tá. E de lá eu citava até o nome dele, porque a gente tinha algo assim, não tem explicação. Porque ele não era somente um irmão, ele era um amigo. E daí foi arrancado. O duro foi depois dessa do meu irmão, da minha mãe, 1 ano e 8 meses. Daí eu tive de enfrentar a terapia. Eu chegava no terapeuta, dava a impressão que eu estava com o caixão da minha mãe nas costas. Porque a casa esvaziou. Os vizinhos da igreja não tinham mais. Que era o sonho, o meu objetivo de ajudar, e se foram. Ali, as emoções ali, apertou. Mal tinha vamos dizer assim, se recuperado de uma, já veio o outro golpe. Não tinha recuperado, né? Já veio outro. Então, essa foi difícil. A senhora poderia dizer se o ministério acabou te ajudando a suportar? Vamos supor se a senhora não tivesse esse ministério. Você acha que seria mais difícil encarar esse problema? Seria. Porque quando você tem consciência que a sua caminhada, Deus já determinou, porque eu não pedi o ministério. Só que a cada dia Deus, ele foi me convencendo qual é o propósito. Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, nessa terra, aconteça o que acontecer. Você firma no propósito. E o propósito, ele te ajuda. Ele te ajuda porque você vê a obra de Deus, não é assim um trabalho, mas é uma responsabilidade. Mesmo você estando passando por isso, mas Deus, ele te leva a entender que você ainda está forte. Ele te leva a entender que você ainda está forte para ajudar pessoas. Porque em todo esse meu momento que eu passei, eu ainda tinha força para ajudar alguém passando essa mesma área. E às vezes eu perguntava, Senhor, que é isso? Às vezes eu falava, Deus, que momento difícil é esse? Às vezes eu ia até na porta do cemitério, mas eu não entrava. Eu passava, eu falava, não, perto está o Senhor. Eu queria ir lá entender, ou menos sentar no túmulo do meu irmão e falar assim, meu amigo, o que é que você fez? Meu amigo, o que é isso que você fez? Mas eu voltava para trás, ia lá, sentava na minha varanda, sozinha, e eu dizia, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Coração rachado, mas eu sentia a presença me fortalecendo. Quero te fazer uma outra pergunta que enquanto a senhora estava falando, estava aqui pensando. A senhora se sentia na obrigação de estar bem para os membros da igreja? A senhora, vou reformular. A senhora
se julgava, tipo assim, eu preciso estar bem porque eu tenho esse ministério. Em outras palavras, eu não posso fraquejar, ou eu tenho que mostrar uma aparência de alguém forte, mesmo às vezes estando por dentro arrebentada? Não. O que eu via em tudo isso? Eu fui criada assim, escutando a minha mãe dizer que eu era o braço direito, mesmo sendo magrinha. Mas minha mãe, ela falava, minha mãe era uma mulher muito guerreira. Minha mãe era uma mulher forte, muito forte. Meu pai teve 2 vezes começo de derrame, então meu pai não podia pegar sol. Então quem cuidava da gente era meu pai. Eu, muito criança, eu tive a obrigação de cuidar dos irmãos mais novos. E quem ia para a lavoura e arrendava terra era minha mãe. Minha mãe foi a maior agricultora de plantação na época dela, com cavalos arados, colher. E minha mãe conduzia 16, 18 homens. Eu via minha mãe ser forte em toda circunstância, toda situação. Minha mãe foi forte. Então eu via que eu era uma genética de uma mulher forte. Então eu não sentia ser forte para mostrar para alguém, não. Eu sentia ser forte porque é a minha genética ser forte. Minha mãe sempre falava que a mulher tinha que ser forte. E mesmo trazendo meu irmão de volta, a mulher não aceitou depois do acidente, o casamento já tinha acabado. Não é que não aceitou, já tinha acabado o casamento, né? Ele já estava separado, não divorciado, separado. Então não deu certo o casamento dele. E a minha mãe pegou meu irmão de volta para cuidar do meu irmão. Então, para isso, para mim, era um exemplo de mãe. Assim que eu fui criada. A gente foi criada dessa maneira. Então, eu nunca mostrei ser forte para alguém. Não, eu tenho que ser forte por causa do... Não, eu tenho que ser forte porque eu vim de uma família. Eu vim de uma mãe que nos criou com caráter, ser mulher forte, caráter, ser esposa, ser mãe, independente do que passar. Entendeu? Sempre assim. A mulher, ela tem que ser uma leoa. E tinha um ditado, não sei se eu vou falar, que até onça pare, né? Minha mãe dizia, né? Então a onça, ela cuida do filhote. Então você foi criado, a sua mente foi criada daquele jeito. Então não tinha como, mesmo se eu não tivesse um ministério, tivesse outro trabalho, eu seria uma mulher forte. Porque ela ensinou a ser forte. Então, não foi por cair do ministério, não foi para conduzir, não. É porque eu fui criada assim. Tem uma frase que fala que Deus não dá a cruz não. maior que a gente não possa carregar, né? Sim. Eu, olhando para a senhora, eu vejo que muitas pessoas talvez teria sido um ponto final no ministério. Sim. Se tivesse passado pelo primeiro golpe, vamos dizer assim, que a senhora passou e se reergueu. Sim. A senhora vê que foi Deus que te capacitou também a prosseguir? Foi Deus. Esse daí não tenho dúvida. Não tem. Não tem. Toda a minha caminhada, do momento que... Eu nasci já para a obra. Eu sei disso. Dos 6 filhos da minha mãe, eu sou diferente. Eu era diferente. E esse meu irmão sempre falava, sabe por que você é diferente? Porque quando que a parteira chegou o pai foi buscar, demorou demais, então minha mãe teve você de coque, você bateu a cabecinha. Meu irmão contava isso pra mim, então por isso que você é diferente, mas não é não. Era muito bom ouvir ele, a gente ria, minha mãe falava, não é verdade. Ele falava, é verdade, mãe, que a senhora não quer, ela bateu a cabecinha. Então, são coisas que a gente guarda para coisas bobas, sabe? Tem situações difíceis que passamos na vida
que eu vejo assim que tem hora que a gente não entende, mas lá na frente a conta fecha. Sim. A senhora acredita que tudo esse passado envolvendo essa perda de alguma forma te capacita, ou te gabarita, te dá mais autoridade para falar sobre esse assunto? Eu não tinha intenção de mexer. Sabe, quando você fala assim, é algo que você já passou, deixa pra lá. Eu não tinha, até você falar para mim domingo, eu não tinha intenção. Porque ninguém nunca ouviu eu falar disso. Nunca ouviu. Eu não tinha, assim, sabe, essa luz que eu poderia ajudar a pessoa naquilo que eu passei. Porque é dor. Quem que quer mexer com dor, Josemar? Entendeu? Quem quer mexer com dor? Sempre você tem, assim, porque como ele tem um lugarzinho que eu não sei, e nem vou buscar entender aonde é esse lugar, mas ele te pega a hora que ele quer. Ele fica bem quietinho, num cantinho. Tem um cantinho aqui dentro que ele fica bem guardadinho. De tempos em tempos aperta esse botãozinho. De tempos em tempos ela traz uma luzinha ali, sabe? Mas eu sempre passo quieta, passo silenciosa, converso bastante com Deus. Eu tenho assim um hábito de sentar e falar: Deus, estou passando isso. Estou passando isso. Então eu falo com Deus, nem faço muito comentário com a minha família, nada. Porque é um momento de dor, é um momento que, devido todo na minha família, assim, ser ministra, ter esse trabalho, né, de ser uma sacerdote nessa terra. Então, tudo assim, família vem procurar, família vem desabafar, família vem... Então, devido isso daí, então a gente, né, às vezes, chega outro e fala da família, né, mas eu fico quieta. Eu não tento mexer. Tanto que você me pegou de surpresa. Mas eis-me aqui. E o pastor, quando está passando por um momento de dificuldade, em quem ele se apoia? Porque, como a senhora disse, né, acostumada a cuidar de Sim. pessoas, né, o pastor cuida das ovelhas, mas e quando o pastor tá ruim? Em quem que ele pode se apoiar? Olha, no momento que eu passei do primeiro, né, que foi o meu irmão, até aí eu tentava me apoiar na minha mãe e ela em mim. A gente caminhava todas as tardes, a gente tinha... Foi 10 anos que eu convivi com a minha mãe depois que eu voltei de Miranda. A gente caminhou todos os dias junto, às vezes até o domingo nós caminhávamos. Então a gente tinha... Mas quando a minha mãe partiu, aí eu tive de procurar ajuda. Aí foi na onde que eu procurei terapeuta. Foi uma benção, meu Deus. Trouxe outra realidade. Eu sentia, depois ele, com todo, sabe, a sessão, assim, eu entendi que eu era uma mulher semelhante à minha mãe. Então, minha mãe estava viva dentro de mim, sabe? E aquilo fez, nossa, foi uma nova história. Eu entendi, através daquela ajuda, eu entendi com outra luz, mesmo buscando em oração, mas eu vi que eu era humana e eu precisava de pessoas profissionais nessa área. Porque tudo que eu busquei para ajudar lá atrás, ela me serviu, mas ela não me ajudou. Você entendeu? Para mim não me ajudou. Uhum. Ajudou para mim ajudar outras, mas para mim era algo assim que parece que era algo teórico. Uhum. Daí, quando eu comecei a buscar no terapeuta, ele foi um milagre na minha vida. Foi um milagre. Que parecia que eu carregava o caixão da minha mãe, sentia peso, dor.
decepção, de dizer, mãe, agora a senhora deixou tudo aqui. Porque ela dizia para mim, eu não quero mais viver. Ela dizia, eu não quero. Eu dizia, mas a senhora tem mais 5. Tem mais 5 filhos. Aí ela dizia, eu não quero. Porque ela não conseguiu vencer a dor. A dor de tirar o filho da forca foi muito... Foi muito duro, né? Duro, doloroso para um coração de mãe. Foi muito duro. Eu não consigo nem Não. imaginar o que é isso. Que dor é essa? Não. Ela mesmo sendo a mulher muito forte, ela disse para mim e minha irmã, quando a gente estava chegando, ela falou, para por aqui. Até aqui eu fui, agora vocês duas continuam. Ela falou com tanta autoridade dentro daquele carro o dia que ela teve um infarto. Com tanta autoridade, de frente daquele frigorífico no pontilhão. Ela disse, para aqui. Até aqui eu fui. Agora vocês duas seguem. Rapaz. Minha mãe disse isso para nós duas. As 2 filhas levando. As 2 filhas levando ela com um infarto. E ela falou, para. Por aqui. Debaixo do pontilhão. E vocês duas seguem. Parecia que a gente era bem pequenininha. Até aqui eu aguentei, daqui eu não quero mais aguentar. Não aguento mais. Ela disse. Foi muito forte, gente. Foi muito forte para nós duas. Vocês veem eu com a minha irmã comigo. Só a gente entende essa caminhada, só a gente entende o berço, só a gente entende a madre, né, da onde nós viemos, quem foi a nossa mãe, como nós fomos ensinada, disciplinada. Mulher forte. Está sentada aí agora. Está sendo muito doloroso para falar desse assunto, tanto quanto a senhora imaginava? Está sendo bom. Eu imagino que todas as pessoas que passam por isso, é necessário. É necessário porque tem que ser curador, né? E todo quadro que nós vivemos na nossa vida, precisamos encarar, né, com coragem. Com coragem. Mesmo que doa, mas temos que ser realistas. A vida não é essa brababá, não. A vida é mais séria um pouquinho. Temos que encarar qual seja o quadro, a situação que nós passamos na nossa vida. Temos que estar encorajados. Entendeu? Enquanto eu estou ouvindo a senhora aqui, eu estou imaginando a senhora falando para alguém que está passando por um quadro depressivo, pessoa que perdeu esperança de viver, perdeu a alegria. O que a senhora poderia dizer para essa pessoa que vai assistir esse vídeo? Eu tenho certeza que vai chegar nessa pessoa. O que a senhora poderia dizer para essa pessoa com a experiência que a senhora tem? Que a vida, ela é preciosa. E nós nunca podemos sentir que, porque estamos passando por isso, ter vergonha de dizer no momento, eu preciso de ajuda. Eu mesmo tendo passei por depressão 8 anos, Josemar, sem saber o que era, foi muito difícil. Mas eu sempre tive facilidade de chegar e dizer assim, eu preciso de uma ajuda. Eu entendia que a vida é preciosa, qual seja o quadro que você passa, mas ela é preciosa. E nós precisamos, só nós sabemos o que nós estamos passando. Então, qual seja a dor, nunca desista. Nunca desista. Porque o Criador nos fez para ser real.
E tudo isso que nós passamos, essa doença emocional, ela é real. Ela existe. A doença emocional existe. Então, essa pessoa que esteja passando por isso, busca ajuda. Busca. Tem luz que entra nessa escuridão. E essa luz, ela é preciosa. Ela possa trazer uma resposta grandiosa. Porque a vida, ela tem alegria, sim. Porque quando nós passamos nesse quadro, a primeira coisa que ela apaga é o sorriso. E quando nós entendemos que eu preciso de sorrir, ô Josimar, eu quero sorrir, me ajuda. O que eu faço? Tem pessoas que ela traz luz para a gente. E às vezes nós queremos nos esconder, não. Não tem necessidade disso. Tem pessoas perto de você que traz luz, sim. Isso pode crer. Que essa pessoa que está passando por isso, pode ter certeza que tem alguém que está próximo dela, que pode ajudar. Ela só precisa dizer, eu preciso de ajuda. Essas são a minha história. E essa é a marca que eu carrego.